Oi, 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 galerinha! Estamos em mais um episódio do Talk Taças. Vocês estão vendo aqui Casa Nova, vão ter algumas mudanças por aí. Eu sou a Carol Mello e convido vocês a curtirem, comentarem esse vídeo, passarem esse vídeo para as pessoas que você gostaria que conhecessem um pouco mais sobre vídeo. E, claro, sigam o canal. Toda semana, entrevistas incríveis aqui para vocês, relacionadas ou não a vinho, mas sempre com a nossa taça na mão. E hoje, o meu convidado, ele é quase internacional. Ele veio do Rio de Janeiro só para falar comigo. Ele não veio fazer outra coisa. Eu tô aqui com um mestre do vinho. Eu vou ler o currículo deles para vocês entenderem o peso que tá essa mesa aqui hoje, hein? Ele foi eleito 2 vezes o mais influente jornalista de vinhos do Brasil, publisher da revista Baco Wine Report e do anuário Vinhos do Brasil, curador do Rio Wine and Food Festival, jurado em diversos concursos no Brasil e no exterior, colaborou e colabora com diversos veículos de imprensa no Brasil e fora, como a Veja São Paulo, Veja Rio, Gazeta e vários outros. Autor de 7 premiados livros, 2 vezes indicado ao Prêmio Jabuti, embaixador do Diploma Wine and Spirits da Le Cordon Bleu e é professor de diversas instituições. Eu tô aqui com Marcelo Copelo. Aê! Obrigado. Marcelo, super obrigada pelo seu tempo aqui hoje. Ele é internacional lá do Rio de Janeiro. Veio aqui para conversar com a gente, veio resolver umas coisas e aí eu peguei ele pelo colarinho e falei, não, a gente vai conversar dessa vez. Estamos tentando marcar um tempo já, né? Estamos tentando. Tentando há bastante tempo, essa vez deu certo. A agenda dele é bem difícil, viu, gente? Que bom, né? Tá trabalhando muito. Conseguimos. E antes da gente começar, gosta de Sangiovese? Adoro. Pois hoje... Sobrenome Copelo não é à toa. Sobrenome Copelo arde, né? Vocês sabem Passaporte italiano também. Olha aí. Então é isso, tá em casa. Hoje ele vai se sentir em casa aqui com esse vinho. Quando a gente fala de Sangiovese, a gente já pensa em Brunello ou Chianti. Sim. E esse aqui é um Toscana Sangiovese IGT. Então fica ali na Toscana também, que é a região onde está Chianti, onde tem Brunello, tudo ali pertinho. Mas é uma região própria. Tem um vinhedo próprio e tudo mais. Essa garrafa, Marcelo, olha... Pensa, é aquela que quando a gente traz na viagem, não vale a pena. E eu vou abri-la hoje com o meu Wine Popper. Olha só a caixinha, eu não tinha mostrado da última vez a caixinha que ele vem. Personalizado com o meu nome, olha que chique, Marcelo. Que legal. E o que eu gosto mais dele, ele vem aqui também para... tirar o lacre, mas esse aqui, como é de cera, a gente não tira, a gente abre direto. Se tivesse com o abridor normal também, a gente colocaria e só puxaria. O que eu acho legal dele é que faz aquele barulho de espumante, eu adoro isso. Então, ó, aqui por essa agulha, ele injeta um gás e expulsa a rolha. Então, olha só como funciona. É jeito e não força, tá? Então, vamos lá, vamos abrir com o meu Wine Popper, agora a gente aperta... Aqui a pontinha aí. Olha aí. Olha. Eu adoro esse barulho. Me sinto tomando champanhe. Olha que legal. E aí a rolha sai aqui inteirinha. Olha só, Marcelo. Servindo o mestre Marcelo Copelo. Que honra. Que bonito. Que safra é? Essa pergunta... 2019. Legal. Olha como a Sangiovese perde cor, né? Gente... já não tem muito. Olha como ela já fica... Porque é 19 e ele tá assim. Esse vinho é um 100% Sangiovese, com uma seleção das melhores uvas. É um solo montanhoso feito, misturado, tem calcário margoso, xisto, e ele é rico em fósseis e ossos marinhos. Ele passa de 12 a 14 meses em barris grandes de carvalho e depois descansa por mais 12 meses ao menos em garrafa para ele chegar nesse ponto. Vamos lá. Muito bom. Ai, adoro. Prontinho. Não tem cheiro de... Não tem gosto de Itália? Eu amo como a Sangiovese. Eu gosto de Sangiovese em várias expressões, mas eu acho que ela tem um...
Itália, né? Sim, sim. Tem um frescor, uma acidez, são vinhos gastronômicos. Extremamente. Eu adoro misturar, tanto com... Eu adoro combinar, né? Misturar não. Combinar com pizza, quanto com massa de molho vermelho. Aquela massa de domingo, nada muito rebuscado, porque eu não cozinho lá muita coisa. Bora começar? Vamos lá, vamos lá. Vamos começar do começo. Ah, não, a gente não fez um brinde. Vamos começar do começo mesmo. Vamos brindar. Saúde. Marcelão, o que veio primeiro? O jornalismo ou o vinho? O vinho, porque na realidade eu vim de outra área. Eu estudei um monte de coisa, me formei em informática, cheguei a fazer faculdade de administração, de ciências contábeis, estudei música, me formei em música, cheguei a trabalhar com música uma época, trabalhei muitos anos na área de informática e o vinho veio naturalmente. Eu comecei, por acaso, a ler sobre vinhos. Eu era o barman das festas, eu gostava de bebida e comecei, pelas outras bebidas, ler sobre vinho. Tá. E aí ganhei de meus amigos da IBM, eu era da IBM na época, um livro de Saul Galvão, Tintos e Brancos. Me encantei com aquilo. Em poucos meses eu eu adorava livros usados, sebos de livros. Eu comprei, sem exagero, uns 50 livros sobre vinho, tudo que eu podia achar. Porque não é tão fácil achar. Não, passei o rodo em tudo que tinha na época. E aí tinha Sérgio de Paula Santos, Saul Galvão, outros autores da época, li tudo. E virei uma espécie de enochato da época. Eu só falava de vinho para meus amigos. E dizia, você tem que estudar vinho. Aí o pessoal dizia, não, vinho é coisa de velho, é coisa chata. Suspensório, gravatinha, borboleta, não é para mim. Até que uma grande amiga minha falou, olha, eu queria estudar vinho, mas eu queria estudar com você e não fazer um curso tradicional, porque na época jovem beber vinho era uma coisa de outro planeta. Eu estou falando de 1990. Nossa, Marcelo, não imagino. 30 e poucos anos atrás. Hoje é difícil achar literatura Sim. de vinho, imagino então nessa era alguma época. coisa, não era, quase que tudo que tinha era gastronomia com vinho. Tá bom. Pouca coisa de vinho. E aí ela falou, se você fizer um curso, eu faço o curso. Naquela época não tinha o que tem hoje, infoproduto, curso a rodo. Falei, cara, fazer um curso, de vinho. Tá bom. Aí montei um cursinho na minha casa. Os livros todos que eu li, eu compilei numa apostila. Chamei 15 amigos, que cabia na minha casa. Eu morava num apartamentinho pequeno em Copacabana, já mudei lá há muitos anos. E esses 15 alunos estrearam o meu curso, que repetiu-se centenas de vezes. Foi um sucesso o curso. E lotou um monte de turmas, uma atrás da outra. A IBM inteira, que eram meus amigos do meu trabalho do dia, fizeram o curso comigo. Eu comecei, isso virou um business. Eu praticamente todos os dias tinha uma turma começando, acabando. Eu cozinhava umas coisinhas, era na minha casa, eu cozinhava. Então, eram os amigos que vinham. Então, às vezes, a aula acabava e o pessoal atacava o meu bar, ia pro uísque. Que delícia! Era divertido. E a apostila do curso eu sempre, meu slogan na época, que depois eu percebi que era o slogan, nem sabia que era, eu dizia, pessoal, não nasci num chateau. Sou carioca, vou à praia aqui em Copacabana, bebo cerveja caipirinha e acho que o vinho é uma coisa legal e descobri o vinho. E se eu posso, por que vocês não podem? Então, até hoje eu tenho isso como mote, assim, a minha raiz, a minha origem no vinho foi essa. E eu comecei a dar esse curso, foi um sucesso gigante. A apostila do curso virou um livro, que eu comecei a fazer cópias em gráficas caseiras. Eu vendi centenas de mini edições desse livro. Até que uma editora me chamou para fazer um livro de verdade, que também esgotou mais de uma edição, foi um sucesso. Mas esse livro na editora era ainda baseado na apostila? Era baseado na apostila, que eu engordei, etc. Uhum. E nesse meio tempo eu comecei a dar entrevistas em jornais, porque jovens no país tropical, Balneário, Rio de Janeiro, fazendo curso de vinho era uma coisa esdrúxula. E dei entrevista para vários jornais na época, até que, numa entrevista para a Gazeta Mercantil, que fez sucesso, veio um convite para ser colunista na Gazeta Mercantil. Eu lembro que eu estava trabalhando na época, tocou o telefone. Você quer ser colunista? Era o Arnaldo Lorenzato me ligando. Uau! Eu falei, quero. Eu não tinha ideia do que ia acontecer. A essa altura você ainda trabalhava com informática Sim, também? Eu lá, de terno e gravata, tocou o telefone. E à noite? À noite, dando aula de vinho. Também. E eu comprava vinhos no mercado, comprava o que tinha, e era o que se bebia na época. E me divertia muito com meus amigos, e era amigo dos amigos, várias gerações de amigos fizeram curso comigo na época. E eu comecei na Gazeta Mercantil em 99, mais ou menos. E essa década de 90 foi essa transformação.
E foi um sucesso estrondoso na época, porque foi uma das primeiras colunas de jornal de vinho. Não existia imprensa especializada em vinho. Existia, eu falei, o Saul Galvão, que era gastronomia e vinho, o Sérgio Paulo Santos, que escrevia crônicas. E na mesma época, quase que junto, começou o Jorge Lucas no Valor Econômico. E era uma concorrência saudável, assim, era bem divertido. Até hoje é um grande amigo, Jorge Lucas, um mestre e um amigo. E foi um sucesso instantâneo. E era divertido porque a coluna não tinha foto minha. Então achavam que era Gravatinha Borboleta, achavam que eu morava em São Paulo. Achavam que era o Didu Russo. Achavam que era o Didu Russo da época. Não, o Didu é super charmoso. Ele é demais. Combina. Eu adoro ele com aquela gravatinha. Não, com os lencinhos. Sim, ele é um personagem super charmoso, ele compõe. Em mim ia ficar feia a Gravata Borboleta. Mas, enfim, a coluna da Gazeta foi um sucesso. De cara, eu já cheguei escrevendo para o Brasil inteiro. A Gazeta Mercantil era o jornal mais importante da época. Toda semana eu falava para a elite brasileira. E eu comecei a ser chamado para dar palestras. E eu lembro de uma das primeiras palestras que eu fui, em Brasília, num ministério. Eu sentei, eu ia de terno e gravata, porque eu queria parecer... Eu tinha fora d'água ali, eu tinha 30 e poucos anos, mas eu aparentava ter 18. Só para dar uma ideia para vocês, quando eu fiz 30, eu fui morar numa boate e fui barrado. Eu parecia um garoto. Que problema chato, né? Eu tenho fotos da época para provar. Eu parecia um garoto. Então, eu cheguei para dar essa palestra e me disseram, é você? Puxa, você não passa confiança. Você parece ser muito jovem, não passa confiança. No fim, eu consegui dar a palestra, foi um sucesso. Mas eu tinha esse problema de etarismo na época. E outra curiosidade, primeira degustação que eu fui pela Gazeta foi na antiga Expande, no Rio de Janeiro. E uma querida amiga, Fernanda Fonseca, era assessora de imprensa. E eu cheguei no horário, 5 minutos antes, porque eu continuo sendo muito pontual. Você sabe, cheguei antes da hora aqui hoje. E ela falou, você quem é? Eu falei, sou Marcelo. A cozinha é ali. Ela na moda... Fernanda! Não, mas olha... Ela não me conhecia. Eu falo com ela, já contei essa história aqui várias vezes. Falo com o maior carinho, porque ela até hoje está muito reconhecida no mundo do vinho por méritos. Então, só para contar... E a degustação, o tema era Romanée Conti. Olha! Com o Albert de Villaine. Então, eu comecei por cima, nas degustações, nas palestras. E aí, você já tinha... Você estava fazendo uma palestra, já tinha degustado Romanée Conti? Não, foi a primeira vez que eu provei Romanée Conti, nessa degustação. Menos mal. Na Expande. Você já tinha começado. Eu fui convidado para participar da degustação. Tá bom. E a coluna foi um sucesso por 2 motivos. Primeiro que eu cheguei chegando, digamos que eu já cheguei falando com autoridade. Assim, nesse meio tempo, eu fiz um curso na ABS, aprendi a degustar, preenchi milhares de fichas de degustação. Eu cheguei com uma estrada de quase 10 anos na Gazeta, digamos, nos bastidores, não na grande mídia. E eu comecei, digamos, escrevendo com propriedade, como um brasileiro que não tinha background. Eu falava, gente, não nasci num chateau, mas eu acho isso, isso e isso. E logo também, assim, era uma coisa que eu percebi no início, lendo os livros. Quando eu comecei a ler os livros em 1992, escritos em 1982, era muita regra. E eu comecei a usar uma palavra que hoje até não uso mais, que é desmistificar o vinho. Na época cabia isso, hoje virou jargão. Todo mundo repete isso. Eu falo isso há 30 anos. Hoje, para mim, isso já... Eu até brinquei no almoço hoje, alguém falou isso. Falei, gente, quando alguém fala de desmistificar, eu falo, quer desmistificar o vinho? Abre uma escola. O vinho, ele é cheio de... Porque o vinho, sim, tinha regras demais na minha época. Eu achava exagerado. Hoje já melhorou bastante. Mas eu acho que tem que manter no vinho... Porque desmistificar, às vezes, é confundido com simplificar demais. Banalizar. Banalizar, né? E jogar para debaixo do tapete muita coisa importante. Tá bom, concordo. Então, eu acho que tem que manter o glamour e manter a riqueza cultural, histórica, etc. Assim, eu ia dizer que uma coisa que eu percebi na época e fez diferença na minha coluna da Gazeta foi que, quando eu comecei a ler aqueles livros, muito bons, mas com uma visão da época, né? Oitentista, anos 80, eu lendo nos anos 90, era muita regra e era muito sim ou não. Pode ou não pode? Não é. Eu falei, caramba, isso é medicina, é um hospital, né? É uma coisa asséptica. Objetivo. E assim. quando eu degustava vinho, eu relaxava. Eu era músico, eu tomava um vinho para compor, eu compunha minhas músicas lá no piano, estudei música clássica, dava meus concertos como estudante. Nunca levei isso muito adiante. Tive bandas nos anos 80, mas isso é história. É outra história. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu percebi e usei isso nas colunas e depois livros,
e que eu traduzo isso dizendo: o vinho é só um líquido. A emoção está em quem degusta e como degusta. Então, eu fiz colunas na Gazeta Mercantil, onde a primeira acho que foi vinho e música, depois eu fiz várias outras nesse sentido, e é tema de meus livros. Eu dizia: vinho é o espelho do ser humano. Você se vê no vinho. Se você quer buscar acidez volátil, taninos e barricas, a tosta, você vai buscar a parte técnica e detalhista com o seu microscópio. Mas se você quer usar, ao invés de microscópio, um telescópio, buscar as estrelas, as constelações, buscar poesia, buscar música, você vai ver no vinho também. Então, por que não? Assim, quando eu degusto, eu não estou no hospital, na parede branca e asséptica. Eu estou ouvindo uma música, eu estou vendo um quadro, eu estou vendo o ambiente à minha volta, eu estou com uma companhia. Então, o ambiente influi no vinho. Com certeza. E a minha história pessoal influi. Com certeza. Como eu disse, eu estudei música, eu gosto de música. Então, para mim, foi fácil. Na primeira coluna que eu fiz da Gazeta, que depois foi para o meu livro, relacionar vinho e música, não foi difícil relacionar acordes maiores, menores, tons alegres, tristes, harmonias, melodias, aos elementos do vinho também. E eu usei muito isso. Então, chamou muita atenção na época. E eu fiz pelo menos 2 livros, várias colunas, 2 livros que eu vinha algo mais, eu vinha muito mais sobre esses temas. Eu fiz, sei lá, 100 temas unindo vinho e alguma outra forma de arte e cultura. Música, religião, erotismo, cinema. Eu tenho palestras com... Aí virou palestra depois. Depois tudo isso virou palestras. Muitos dos temas dos livros também foram para o palco, para degustações. Então, eu tenho degustações que eu já fiz 200 vezes, sem exagero. Degustando Frank Sinatra, é um best-seller meu. Vinho e cinema, faz um sucesso enorme. Na época do seriado, eu fiz Degustando Sex and the City. Que demais! Já fiz... Vamos fazer isso com as minhas amigas. Meninas, nós vamos contratar o Copelo, ele vai fazer o Degustando Sex and the City. A gente ama. Reestreou, né? Pois é. Agora tem o Just Like That. Agora, o que eu fiz para ter um diferencial e não ficar muito superficial, primeiro eu fui atacado na época. O pessoal da velha guarda, que já existia, sempre tem uma velha guarda, né? Sempre. Dizer: não, você não está agregando nada, isso é bobagem, isso é balela. E o vinho, você não vai analisar o vinho? Vou, analiso profundamente, faço as minhas críticas de todas, mas eu acho profundamente tedioso para o final. Para profissionais, não. A gente tem que abordar essa parte técnica, claro, porque é necessário e agrega. Eu acho fascinante estudar vinho, eu sou um estudioso. E lamento não poder estudar mais, aprofundar, fazer todos os cursos disponíveis, técnicos. Mas para o consumidor final, você chegar abordando esses detalhes, se é Allier ou Tarançot, se a acidez foi corrigida, assim, esses detalhes todos que enriquecem os profissionais, para o consumidor são tediosos. Ele quer... E quanto importa para ele? Ele pode querer aprender, mas pode não querer. Mas quando a gente entra muito nessas minúcias, né? Eu vim do direito. E a mesma coisa. Você vai fazer uma audiência, você chega para testemunha, você vai ficar falando tecnicamente ou você vai fazer perguntas objetivas? Na hora de tomar vinho não é analisar um contrato, né? É outra coisa. E o vinho é muito, muito curioso. Eu nunca tinha feito essa analogia dele com música, mas faz todo sentido. Você pode fazer qualquer coisa, porque basta você dissecar, analisar o objeto estudado, a música, e comparar com os elementos do vinho. Eu faço isso nos meus livros. E a sensibilidade, né, Marcelo? Porque às vezes você está tomando um vinho que é um vinho muito bom, que você inclusive às vezes já tinha degustado e adorado, mas se você está num momento ruim, o vinho amarga. Ele amarga. Claro. A mesma coisa a música. Às vezes você ama aquela música, mas você não está num dia bom. Eu até pulo. Quando começa uma música que eu amo e eu não estou num dia bom, eu pulo. Porque eu falo, eu não mereço. Vocês viram Laranja Mecânica? Sim. Torturam o personagem com Beethoven. Ele não consegue mais ouvir Beethoven depois. Claro, a música é maravilhosa, mas para ele virou um trauma. Sim. Enfim, eu costumo dizer que é melhor, ao invés de levar o vinho ao consumidor, melhor trazer o consumidor para o vinho. Como é que eu trago? Com coisas que ele já gosta e já conhece. Música, cinema, qualquer coisa da cultura que já faça parte da cultura dele. E que ele consiga fazer esse link, né? Para entender o vinho de uma forma muito mais... Eu tenho gente que participou de palestras minhas há 20 anos, encontra comigo, aquele vinho que você comparou ao Sylvester Stallone, ao Marilyn Monroe, e lembram, entendeu? Lembram. Guarda. Sim, guarda. Porque faz muito mais sentido que você falar, não, o tanino desse...
Isso. Tanino. Por Não, aí. eu quero saber qual é a sensação dele na minha boca. E aí, quando alguém me pergunta na degustação, tudo bem, Stallone, mas o que você acha desse tanino? É fino, é granulado? Aí eu entro na parte técnica. Tá bom. Mas como é que ele chegou a esse tanino? Como o amadureceu? A gente pode falar tudo isso, eu gosto também. Também gosto, mas é para o público certo. Engraçado, você falou de várias questões aí. Começou com o etarismo, né? Sim, e sim. quando a gente pega mulheres, eu tive o grande prazer de entrevistar a Fê Fonseca, e é uma pergunta que geralmente eu faço para as mulheres, né? Se já sofreu algum tipo de discriminação por Todas sofreram. por ser mulher, por ser jovem, por você, né, por aparentar ser mais jovem ainda. Ainda hoje, eu imagino lá quando você começou, em 90 e alguma coisa. Cheio de firulas, cheio de rituais, e aí eu já aproveito para te perguntar, o que para você vê como firula e o que você vê como não? Isso aqui parece firula, mas... Na hora de degustar um vinho? Na hora de degustar um vinho. Parece firula, mas não, faz sentido, tem um porquê. Vai muito do ser natural, entendeu? Quando eu avalio um vinho, eu tenho que olhar o vinho, eu tenho que girar o vinho na taça, eu tenho que inclinar a taça para olhar a cor, eu tenho que cheirar. Tudo isso parece firula, técnica, né? mas não é. Eu tenho que inspirar o ar, fazer aquela porcaria. É feio. É feio, mas não é firula. É. Quer dizer, mas tem a sua hora e lugar. Claro. Não faço isso num restaurante bebendo vinho. Ele não é um chato que fica na piscina achando os Não. aromas de... O povo, mas taça de plástico. Na piscina a gente usa taça de plástico. Às Inclusive vezes no Copacabana eu Palace. posso até estar na piscina e quietinho no meu canto, ficar pensando, pô, aroma disso, aroma daquilo. Claro. Esse deve ter sido uma maceração assim. Mas eu fico calado. Eu não vou... Ô, fulano, já percebeu que tem aqui Você não ameixa percebe preta? o empireumático nesse vinho? Aí é chato. Ai. Aí então, tudo é questão de naturalidade e contexto. Se o gesto, a atitude for natural e no contexto, nunca é exagerado. E se tiver um propósito, né? Se tiver um propósito. Eu já soube de casos no restaurante, o cara pega o guardanapo de pano e derramar um pouquinho na taça, o vinho no guardanapo de pano, para poder ver a cor do vinho, os reflexos. Manchou o guardanapo do restaurante para uma bobagem. E que desnecessário. Desnecessário, pois é. Exageros. Isso é exagero. Isso é exagero. Tem muita coisa, né? Sim, pois é. Que a gente vê. Nesses anos todos escrevendo, teve alguma matéria que te marcou? Falando de Olha, vinho. as degustações de grandes verticais e tal, com certeza. Mas essa série que eu comecei que eu chamo de Vinho Algo Mais ou Vinho Muito Mais, né? O primeiro livro foi Vinho Algo Mais, o segundo livro foi Vinho Muito Mais. Com um intervalo de vários anos entre um e outro por falta de tempo. Quando eu bolei esses temas, eu bolei 150 temas. Aí realizei 30 num livro, guardei os outros para outro livro, ainda tem mais uns tantos para fazer. Mas esse início dessa série marcou. O primeiro foi Vinho e Música na Gazeta, que foi em 99, eu acho. E foi Arnaldo Lorenzato, uma figura importante, hoje um amigo e irmão, e que foi importante, que foi quem me convidou para a Gazeta. E ele foi ousado, ele foi muito ousado. Botou um garoto com 30, com cara de 18, do Rio, não era nenhum medalhão, não tinha experiência, não tinha currículo, e ele bancou. E na hora que eu fui fazer Vinho e Música, totalmente fora do padrão, ele bancou, vamos, publica. Projeto. Sim. Vai ser... O primeiro texto meu que eu mandei para ele voltou, ele não publicou. Ele falou, tá uma merda, faz de novo. Aí você falou, ai meu Deus. Ele não usa as palavras, né? Ele é um cara super elegante, não falou isso. Mas ele falou olha, implicitamente. Tem isso, faz de novo. Não ficou um ponto que era teu. Eu joguei fora, fiz de novo. Não lembro se fez várias vezes, mas até uma hora que foi. Engrenou. E aí foi. Muito bom. Você falou também dessa evolução. Você pegou a evolução, começando dos anos 90, aí até com a abertura do Brasil para trazer os vinhos, né? Enfim, todo esse período, inclusive o período em que agora é muito mais fácil você estudar vinho. Então tem curso básico, tem um curso... Porque não é todo mundo que precisa fazer um curso e quer fazer um curso de sommelier, que é um curso longo, que tem... Às vezes a pessoa só quer entender ali o básico para ela beber melhor e por menos. E isso é super importante. Como é que você avalia o consumo, né? Então, desde lá, os seus amigos que falavam, Marcelo, toma sua caipirinha e para de ser chato. Até hoje, né? Como que foi essa evolução aí do mercado do vinho no Brasil? E olha,
Primeiro, eu costumo dizer o seguinte: você não precisa fazer um curso de cinema para poder ir ao cinema ver um filme. Por que eu tenho que fazer um curso de vinho para beber vinho? Não tem que fazer curso de vinho, mas se você quiser, tem um monte de cursos bons. Depois você falou do testemunha. Sim, não tem testemunha ocular da história, eu sou testemunha palatar, não sei, da história. De fato, eu vivi uma mudança grande, observei, acompanhei, vivenciei essa mudança do vinho no Brasil. E posso dizer que um momento importantíssimo foi o presidente Collor quando ele abriu as importações. Isso foi um divisor de águas. Não foi o único, mas foi um marco importante. Sim. Até hoje, não só eu, mas outros que dão palestras de história do vinho no Brasil, eu tenho essa palestra no meu portfólio, está lá, 93, 90, né? O presidente Collor assume e abre as importações. Isso foi fundamental. E eu acho que eu entrei nessa época um pouco por causa disso, viu? Porque eu comecei a achar vinhos no mercado. Não achava antes. Achava só os mesmos, muito poucos. Muitos mal conservados, oxidados, coisas muito básicas. E com o Collor, com as importações abertas, eu pude encontrar vinhos melhores brasileiros, importados, e em seguida brasileiros bons. Sim, porque eles que também a competição, tiveram que subir a régua. Claro. Muitas vinícolas começaram nessa época. A Miolo começou em 89, nessa mesma época. Então, a qualidade da oferta surgiu nos anos 90, nessa fase nova do vinho no Brasil, né? E de lá para cá mudou muito. Quando eu comecei no mundo do vinho, existia enologia em Bento Gonçalves, ou você saía do Brasil, ou fazia curso na ABS. E que é bom, tudo isso é bom, mas hoje há uma diversidade enorme de cursos, os cursos do W7, Wine School, Sommelier Guild, tem um monte de coisa bacana. E o jovem consumidor e profissional está muito mais preparado do que eu fui na época, viu? Vocês vão me botar no chinelo, já estão botando. Não, imagina. Mas isso é legal também, essa diferença, né? Então, você pegou de uma época que para você... Eu também peguei essa época no colégio para a gente ter informação. A gente ia para a biblioteca, pegava, ficava vendo um catálogo, tentava imaginar qual livro podia falar daquele assunto, pedia para a bibliotecária, ela pegava o livro, ia, tirava xerox, aí depois proibir a xerox de não sei... Não existia internet. Não tinha internet. Não existia celular. E assim, veja, você disse que foi uma das pioneiras a coluna de vinhos. Então também não tinha, no jornal, você não tinha como. Não. Como é que você vê também toda essa adaptação na forma de se comunicar hoje com blogs, com mídia social? Porque você é super bem antenado, ainda que tem uma história aí muito grande agora com todas essas mudanças, até de acesso a informações. Hoje você não precisa comprar o livro físico, você compra o livro digital, em 1 minuto ele está na sua mão. Sim. Mudou muito, de fato. Hoje o acesso é muito mais fácil, a quantidade, a diversidade é muito grande. Antigamente você tinha que buscar informação, hoje a informação te bombardeia o tempo todo. Hoje o problema é o contrário, é administrar a abundância, o excesso. Então, na minha época, você tinha que administrar a escassez. Não tinha informação, você tinha que correr atrás. Importar um livro, os livros eram caros. Eu comprava para chegar no Brasil, era caríssimo. Quando eu entrava no Brasil, livros de enciclopédias desse tamanho, que eu gastava uma fortuna. Ou viajava e trazia na mala. Hoje em dia, eu nunca mais fiz isso. Eu viajava com garrafas e livros na mala. Hoje em dia, eu não viajo mais com livros na mala. Garrafas, às vezes. Mas era mais difícil, era mais escasso. E em português, muito pouco. Hoje em dia, você tem que justamente administrar a abundância. Tá? E redes sociais democratizam muito. Democratiza, mas também, às vezes, banaliza um pouco. Sim, né? Porque você tem uma enxurrada de informação. Já foi muito debatido. Já até palestra sobre isso. Eu tenho uma palestra chamada De Platão a Parker, mostrando o início da crítica de vinhos na época de Platão até o Parker e depois, a Web 2.0. Que no início, mesmo a internet era uma outra mídia onde se colocava o conteúdo tradicional. O que você lia em livros, você podia ler em blogs. Não existia mídia social, onde todo mundo fala com todo mundo. Era livro, eu escrevia e muitos liam. Internet, eu publicava, muitos liam. Agora todos publicam e todos leem. Então, beira o caos, né? Beira o caos. Fora que o vinho, eu acho que ele sofre com uma questão... Hoje as coisas estão muito rápidas, né? Inclusive, as pessoas querem... o que é tanino? Você para explicar, a pessoa não quer ouvir. Ela quer ouvir uma explicação de 15 segundos. Porque ela quer quase rolar você para cima. Ela arrasta para cima, rola a tela. E aí, o vinho... Você falou do desmistificar, né? Essa questão. Vinho é difícil.
Ele é difícil para todo mundo, é difícil pra gente. Abre a escola e tudo bem. É muito mais fácil. Mas ele também dá... Olha eu defendendo, hein? Nada contra a Skol, tá? A Skol não é nada contra você, não é nada pessoal. Mas é isso, ele traz uma possibilidade. Quando você abre uma Skol, você sempre, pelo menos, espera encontrar ali a mesma coisa. O vinho não, mesmo que seja o mesmo vinho da mesma safra... Né? Você não encontra a mesma coisa. Hoje, daqui a 5 anos, o vinho está em movimento. E eu acho que isso é um problema. Porque as pessoas querem a informação mastigada, mas mastigada em 15 segundos. Sim. É muito, né? Esse é o lado ruim da coisa. Muito. O lado bom é acesso, quase tudo de graça, abundância, você consegue tudo fácil, até a tradução é muito fácil, muito rápida. O ruim é que banalizou-se, é tudo muito superficial. Qualquer coisa de mais de 30 segundos ninguém vê, ninguém assiste, ou mais que 5 linhas ninguém lê. Você passa por isso, quem publica nas redes sociais sabe, você escreve na legenda uma coisa, o cara pergunta o que você escreveu, Sim. Leia a legenda, então até na imagem, leia a imagem, está lá. Então, males dessa era que a gente vive. A gente hoje no Brasil ainda consome falando, né? Porque, infelizmente, as pesquisas mostram o Brasil inteiro e a gente tem uma dimensão continental. Então, a gente ainda consome muito pouco vinho. Ainda grande parte desse consumo é do vinho de mesa, do vinho colonial. Você sente que existe uma tendência ao crescimento, que a gente tem oportunidade de crescer? Cresceu muito desde que eu comecei no vinho. Era 1 e pouco, 1,3, 1,2, não lembro na época, não tenho os números da época de cor. Nos anos 90 e até os anos 2000 era 1,6, já também 2. 2 ponto alguma coisa 2 ponto alguma coisa, a OIV ainda não assumiu esse 2, está por ali. Só que isso é mascarado, porque de um lado tem o vinho de garrafão que, se você tirar, cai a menos de 1. Por outro lado, tem o contrabando, tem o vinho que entra na mala. Que não entra na conta. Que não entra na conta. Você sabe que quando mostram que Portugal é o país com o maior consumo per capita, que tem muito brasileiro que vai lá, bebe lá, ou compra lá e traz. E aí ele está dividindo... Esse consumo tinha que ser aqui. Exato. Entrar na nossa... Enfim, mesmo com tudo isso, o Brasil é gigante e o potencial de crescer é gigante. Tudo depende da macroeconomia. Se o brasileiro tem dinheiro, ele gasta em vinho. Tá? Pode ser aqui no Brasil ou viajando, mas gasto. Então, depende muito dos... A gente coopera para esse número subir, hein, Marcelo? Sim, pra caramba. Olha! Pra caramba. Falo, gente, 2 litros, isso é o que eu tomo. Eu acho que a tendência a longo prazo é subir. Tá. Desde que eu venho acompanhando, vai subindo. Tem flutuações, mas sempre subindo. Agora, para isso fazer uma curva exponencial é a macroeconomia. Claro. E se subir muito rápido, não vai ter vinho para todo mundo. Esgota, não tem na prateleira, entendeu? Verdade. Porque é muita gente. Você sentiu também uma diferença na procura dos outros, na procura das vinícolas pelo público brasileiro? Também o interesse, porque com certeza você conheceu várias. Né? Você então, fala do público brasileiro pelo vinho brasileiro? Não, pelo vinho em geral. Então, Portugal, as vinícolas de Portugal estão de olho no Brasil porque vem como um potencial. Porque o Brasil é o país futuro, né? É um país gigante, sempre com potencial de crescer. E, por vezes, foi a bola da vez. Nesse momento, de novo, porque a gente tem uma crise na Europa, você tem crise nos Estados Unidos, você tem crise energética, a China está cortando importação. Então, a gente tem crise aqui também, mas eles não sabem bem. Mesmo com crise, a gente ainda está bem na fita internacional, eu acho. E esse ano, 2024, a tendência é melhorar um pouquinho. 2023 foi ruim para a gente. 2023 teve uma quebra boa, mas foi o primeiro ano de um governo. Esse ano já se sabe como esse governo opera. Então, já se sabe a regra do jogo, pode mudar sempre no Brasil. A regra do jogo provavelmente muda ano que vem, né? Para prejudicar a gente com essa questão. Sempre pode vir coisa ruim no Brasil. Então, a constância aqui é a inconstância. É verdade. A gente é sempre inconstante. É verdade. Com que periodicidade você bebe? Você bebe todo dia? Pois é, não tem regra. Na realidade, eu tento não beber muitas vezes, porque eu estou sempre em degustações, sempre avaliando vinho, sempre viajando. Estou vindo de um almoço com vinho, estou com uma taça aqui, vou para um jantar com vinho. E semana que vem começa o Rio Wine Food Festival, que é... Então, estou sempre com o vinho aberto.
E o momento ouro, para mim, é aquela que eu paro, relaxo em casa e abro um vinho meu, da minha adega, não é o vinho de trabalho. Mas eu tenho que dar também os intervalinhos, senão o corpo não aguenta. Então, minha conta é o contrário. O momento ouro para ser o momento ouro que eu bebo água, entendeu? Às vezes... Apesar que a gente gosta bastante, Sim. né? Mas em Mas almoço, essas continuo coisas... sendo, mesmo tendo sido bombardeado com vinho 30 anos, eu continuo amando e tem aquelas garrafas especiais que eu gosto muito de abrir, que estão guardadas lá há anos esperando. Você é desses que Sim. guarda? Guardo sim. Gosto de guardar. É risco, eu perco vinhos às vezes, Tá. Mas eu guardo sim, vale a pena. E eu só consegui guardar porque eu guardo há muito tempo. Se eu tivesse 2 garrafas em casa, eu não guardava. Mas como eu tenho mais que 2, eu consigo abrir umas e outras guardar. Ai, que delícia. E ver a evolução, né? Sim. Eu acho gosto fundamental disso. isso. Eu não gosto muito de comprar mais de uma garrafa. Eu gosto de variar. Eu também mas de não compro fato quantidade do legal. mesmo vinho, não. E uma uva? A uva queridinha do Marcelo. Posso mudar a uva para a região? Champanhe e Borgonha. Olha... Por que para a região? Você gosta desde o Blanc de Blancs, o Blanc de Noir, Porque eu acho que, tudo bem que para quem está começando didaticamente, não só no Brasil, mas em outros países que estão iniciando no mundo do vinho, a gente comunica a uva. Eu tenho consumidores que falam, eu gosto de Cabernet Sauvignon, mas não gosto de... Meu irmão mesmo, me falou, olha, eu não gosto de vinho forte, eu não gosto de Cabernet Sauvignon, eu gosto de Malbec. Malbec pode ser muito forte. Muito. Então, assim, por que ele disse isso? Porque a amostragem que ele teve, os Malbec que ele provou, eram menos fortes do que os Cabernets que ele provou. Fato. Ele teve ali um leque limitado. Poxa, e aí ele escolhe 2 regiões, Champagne e Borgonha. Porque eu acho que o vinho fala mais através da região do que da uva. Tá. Se eu pegar 2 Cabernets, um Cabernet e um Merlot de Bordeaux, Tá. são mais parecidos que um Cabernet e um Merlot. Se eu comparar o Cabernet com o Cabernet do Chile. Tá bom. 4 vinhos, 2 Cabernets, um de Bordeaux e um do Chile, e 2 Entendi. Merlots, um de Bordeaux e um do Chile. Se você fosse casar os pares, seriam os 2 de Bordeaux com os 2 do Chile. E não os 2 pela uva, com certeza. Olha aí, já tá É uma dando degustação aula. boa, viu? É uma boa brincadeira. Sim, com certeza. Forma os pares, que nem brincadeira de criança. Muito bom. E é isso, né? Olha como o pessoal fala que é firula, aquela coisa de terroir e tal. Influencia mesmo. Façam essa brincadeira. Pega um Pinot Noir chileno, pega um Pinot Noir da Borgonha e percebam a diferença. Não só, claro, na forma de vinificar, mas como o terroir se mostra. Branco, tinto, rosé, espumante ou fortificado. Agora você vai ter que escolher entre champanhe se e eu Borgonha. puder escolher champanhe, é espumante. Espumante. Eu Se também. eu puder ser dessa região, é champanhe. Minha paixão atual é champanhe envelhecido. Jura? Aquele que já nem tem mais perlage. Não, com perlage. Você consegue... Degorjado há pouco Você tempo. consegue perlage... Eu já tomei champanhes com 40 anos de idade com perlage. Então, eu tava... O Eduardo Milan me falou isso, né? E eu falei, puxa, mas jura? Não fica meio... Porque eu espero a perlage, né? E eu sou uma grande fã. Essa Se também é perder a um minha pouquinho de região. perlage, tudo bem. Tudo o bem, resto né? compensa Porque ganha tanto. uma complexidade. Eu estava uma vez com o Edu, uma viagem que a gente fez juntos. Tivemos uma coisa rara, que é uma tarde livre entre a agenda do último dia e pegar o voo. Olha, isso é raro E mesmo. é raro a gente ter momentos livres em viagens de trabalho. E eu e o Edu achamos em Santiago de Compostela um wine bar de champanhe. Tinha tudo, mas tinha uma carta de champanhe maravilhosa. E eu pedi a carta e tinha lá um champanhe em 1999, 20 anos Surly. Que ano era, mais ou menos? Isso tem agora 2, 3 anos. Ai, que demais! Sim, 20 anos Surly, safra 99, custava 100 euros, que é relativamente barato. Eu falei, você convertendo 550 para Falei, 600, Edu, vou né? pedir, você me ajuda? Pô, lindo. E aí, você mordia ele? Olha, para mim, né, eu provei, não falei nada, fiquei calado, mas pensei, puxa, 100 pontos. 100 pontos. 100 pontos. MC, Marcelo 100 pontos Copelo. MC. Dou a dica aqui, Vincent Coche, não vou esquecer esse nome jamais. Nossa, Biodinâmico. 100 euros. Biodinâmico, safra 99, era isso. 20 anos Surly. Pena que a gente não encontra essas coisas aqui. Se encontrar, também vai custar uma Achei no grande Wine Bar de fortuna. Santiago de Compostela. Bom, enfim, champanhes envelhecidos são a minha paixão do momento. Eu já tive outras. Isso vai mudando, né? A gente muda o gosto, etc.
Que bom, né? Não é mais Borgonha, porque Borgonha é caro, difícil achar. Mais caro que champanhe, mais difícil achar que champanhe. E tem vindo coisa bem sem vergonha. Dos Sim, dois, sim. tanto Borgonha quanto E Bordeaux. também é mais fácil errar. É. Um champanhe básico ainda cumpre o papel. Concordo. Borgonha básico de produto ruim, mal feito, você joga na pia. Concordo Faz mesmo. Beef Bourguignon, joga na pia. Pois é isso. Cozinha com ele, né? E um vinho especial. Esse, com certeza, né? Tá aí na sua lista, mas um vinho especial que você bebeu, que você degustou. Olha, muita coisa. Felizmente, quando a gente fala, escreve e lembra, é 1% do que eu provei. Eu provei muita coisa ruim. A base da Premier é horrível. Já provei toneladas de vinhos ruins, mas os bons ficam na memória. E, claro, nessas entrevistas, quando perguntam, o que vem à mente sempre são os famosos e caros e raríssimos, né? Eu posso citar vários. Se eu tivesse que citar um, Romanée Conti 29, Latour 61, Petrus 28 e 29, que são 2 grandes anos. Eu fiz 2 horizontais de 28 e 29 com tudo. Fiz outras provas com Romanée Conti e Lego de Show, que é um vinho que não existe mais. Era Romanée Conti, foi agregado ao vinho do Latar. Assim, provei muita coisa rara e muita coisa boa. Uau! Eu tô aqui babando, Marcelo. Mas o Romanée Conti, assim, todos esses que eu citei estavam impecáveis, senão eu nem citaria. Mas você imagina, tomar um Romanée Conti 29 e ele tá impecável. E não vivo? Ele estava vivo? Vivo, assim, não é favor. Porque às vezes você abre um vinho que é tão famoso, tão caro, que só por você abrir, ele pode estar um vinagre e morto que você vai tomar com emoção. Vai tomar com emoção, mas nesse caso não. Sem favor, o vinho estava espetacular. Podia ser chapinha que ia estar espetacular do mesmo jeito. Não é pela marca, não. Olha, que demais. Eu não tive os vinhos mais antigos, tudo bem, com exceção de vinho foi um Porto e madeira, e aí eles já tomei madeira 1700 e tal. Eu já tomei um vinho, como um vinho antigo, e também estava maravilhoso, o vinho mais antigo que eu tomei foi 1727, tem que fazer a conta para saber a idade, e era um vinho branco seco. E ele estava... Tava maravilhoso. Eram 2 garrafas. Ele já estava tinto. Eram 2 garrafas, uma da cor dessa garrafa aqui. O líquido do vinho branco estava preto. Era um vinagre balsâmico. E a outra garrafa estava perfeito, bastante oxidativo, parecia um Jerez, mas estava maravilhoso. Olha, um vinho alemão sem uva registrada, porque dessa época não misturava um monte de uvas. O vinhedo era tudo chamado misturado. Apostelwein. Uau! Rudsheimer Apostelwein de Bremen. E essa foi uma ocasião que você estava a trabalho ou estava... Não, um amigo meu colecionador arrematou no leilão arrematou 3 garrafas. Guardou uma, abriu 2 com a gente. Eu fiz já postagem sobre isso, publiquei, etc. Olha aí. Eu tenho muita coisa rara que eu não publiquei, viu, gente? Porque o coração de vocês, nem o meu ia aguentar. O que você tem na sua adega ainda? Gente, aumentando a sinistralidade do apartamento dele. Esses não são da minha adega, tá? Não, mas na sua adega, o que você tem que você está esperando? Você falou que guarda, né? Sim, eu compro e vou guardando. Eu tenho comprado... Eu compro pouco. Quando eu viajo, eu trago 2, 3, 4 garrafas. Sempre o peso não dá, o valor também. Eu nunca quero extrapolar o limite legal. Eu sempre estou pianinho ali. E sempre trago champanhe, Borgonha, quando eu acho, né? Quando eu acho. Eu sempre ganho de presente, quando eu viajo, sempre tem que ter um espacinho para isso também. Mas eu compro champanhe e guardo. E o que tem que você fala, que você lembra dele, você fala, eu tenho um assim, aí eu falo, tá na hora de abrir? Eu comprei um Vincent Cocho desse 2004. Comprei outros champanhes que eu não vou lembrar agora, várias safras que eu estou guardando. Esse é um que você já está Tenho alguns Borgonhas início dos anos 2000. Eu não tenho Vega Sicília 89, 90, 90. Tem uma vertical de Vega Sicília boa, que eu colecionei ao longo de anos, trazendo assim uma por uma. Gosto muito de Vega Sicília. E é um vinho menos caro do que comprar um Premier Cru de Bordeaux. E quando eu comecei a comprar Vega Sicília, custava 100 e poucos euros. Hoje em dia está 200, 300 euros. Mas os outros você nem acha. Não acha. Tá difícil pegar champanhe por 100 euros. Não sou um grande colecionador. Tem alguma coisa, mas não é nível industrial, quantidades industriais. São quantidades nem humanas. Tem disponível não tem hoje nem tempo, mais. Nem fígado para tudo isso. É isso. Você é referência para muita gente. Referência de vinhos para muita gente. Eu tenho certeza que para os seus amigos, para os leitores, para os seus alunos e tudo mais. Quem é a sua referência? Olha, tem várias, mas se eu fosse citar um, seria o Hugh Johnson. Não sei se vocês conhecem, é um autor inglês. Deve estar chegando aos 90. Me deu uma entrevista na casa dele uma vez,
que foi emocionante. Eu imagino. Ele e o Stephen Curry. O Stephen Curry me deu uma entrevista também, né? Mesma viagem. Eu entrevistei o Hugh Johnson num dia e o Stephen Curry no outro. Cada um me recebeu em suas casas. Nossa. Ambos, 2 lords ingleses, gentlemen. Ambos me serviram vinhos. Eu nem imagino que eles te serviram. Não, coisas simples. O Stephen Curry foi super simpático e simples. Abriu a geladeira dele. Vem comigo aqui na cozinha. Abriu a geladeira lá com leite, tomate, não sei o quê. Pegou uma garrafa de Riesling alemão, que eu gosto muito. Aliás, naquela escala de champanhe e Borgonha, logo abaixo o Riesling alemão. Tá ali, pertinho. Porque custo-benefício muito melhor que Borgonha. Tá? Com 1/3 do preço, você compra um Riesling alemão que me emociona também tanto. Lindo. Me emociona tanto quanto um bom Borgonha. Pegou um Riesling alemão aberto, de screw cap, me serviu, era um produtor bom, não lembro qual era agora. E conversamos ali 1 hora, filmamos uma entrevista, foi muito bacana. E o Hugh Johnson, como pena, como autor, como comunicador, ele é fantástico, ele se comunica muito bem. Esse foi um cara que me mostrou que vinho não tem que ser pedante, não tem que ser complicado. E ele é um cara, tecnicamente, ele sabe tudo, ele tem enciclopédias, tem N publicações. Para mim, ele é o grande autor das últimas décadas, dos anos 60 para cá, acho que é ele. Os meus grandes mestres de vinho, que eu tive o grande prazer de ter, para mim eram as pessoas que falavam mais simples, sabe? Que faziam analogias. Putz, não consigo entender isso. Por que tem tanta diferença? Como é aquilo? Conseguia falar de um jeito extremamente simples e justamente porque conhece demais. Pois então, é. aquilo para ele é uma coisa simples, né? Então você fala, ele fala, não precisa ser pedante, não precisa estar lá no pedestal, dá para todo mundo entender. Uma coisa que eu aprendi com esses mestres foi a simplicidade, justamente. Eu convivi um pouco no Brasil com o pessoal de ABS, o pessoal do trade do vinho dos anos 90, me durou muito isso, mas não é nem que fosse má intenção de ser pedante, mas a linguagem, as regras, os trejeitos eram um pouco excessivos para mim que estava começando. E aí alguns anos depois, eu profissional já, fui conversar com a Jancis Robson sobre um vinho. 5 palavras, simples, e estava tudo ali. Hugh Johnson também nos livros, nas entrevistas, tudo, ele tem uma série de vídeos em VHS antigos, né? Mas deve estar reeditado na internet. Também super simples e com tudo que precisa ser comunicado. Então, a simplicidade no vinho faz falta, viu? Simplicidade. Se você está começando no vinho, simplicidade. Estudo, né? Também, claro. É isso, porque tem que estar pautado, claro. Tem que ter conteúdo. O que você gostaria ainda de conquistar ou de fazer no mundo dos vinhos que você ainda não conquistou, ainda não fez? Olha, não tem uma carência assim, nossa, isso me falta no meu currículo. Não sinto isso. Claro que se eu for querer ter todos os diplomas, os cursos, assim, eu quero continuar estudando. Eu gosto. Eu sinto falta de ter tempo para estudar. Adoro ler os livros técnicos, adoro fazer os cursos. Sempre que eu posso, eu faço. E como realização pessoal, escrever mais livros. Uma coisa que a rede social me roubou, entre aspas, foi de ter tempo para escrever os livros. Eu meio que troquei uma coisa pela outra. Uhum. Eu escrevi 5 livros em português, depois fiz um em inglês e um espanhol, que são traduções, adaptações, na realidade. E tem projetos de outros que eu engavetei e não fiz porque eu não tive tempo. E tem público, assim, algum público tem meus livros todos esgotaram, venderam bem, fizeram mais de uma edição, foram best-sellers dentro do nicho e da proporção deles, mas tenho vontade de voltar a escrever livros. Muito bom. Sim, e tenho vários projetos, 4 ou 5 projetos que eu tenho sinopse, tudo prontinho mas não fiz. E tem um projeto que eu quero fazer que era um romance ambientado no mundo do vinho. Ah, que legal. Quando eu tive essa ideia 20 anos atrás, não existia. Hoje já saíram 10, 20. Pode até virar um filme, uma série da Netflix. Um monte de gente já... Aí, ideia... Netflix, vamos comprar esse roteiro. Eu tive essa ideia tem mais de 20 anos. Não realizei, mas um monte de gente já fez romances ambientados no vinho. E uma região, você falou de Champagne e Borgonha, pelos vinhos, mas uma região que você visitou e você falou, meu Deus, emocionou. Olha, vou falar 3 e por quê. Tá. Como região turística, para indicar para quem está assistindo, tem 2 que eu cito sempre.
Douro e Toscana. Douro por ser um lugar autêntico, dramático, lindo, que tem vinhos maravilhosos e ainda guarda ali uma verdade única que tem que ser visitada. Toscana pelo conjunto. Além de vinhos maravilhosos, tem história, tem turismo, tem restaurante, tem hotéis, é fácil, tem estradas. Os italianos são Não ótimos. é tão fácil viajar no Douro, mas na Toscana é fácil viajar e tem tudo que você precisa. Pois é. Agora, como para profissional como eu, que se deslumbrou foi Priorato. Não é um lugar tão turístico. Eu acho que a gente ainda... Mas um profissional que chegue lá se encanta pelo ambiente, pelo terroir. Não, e tem vinhos incríveis. Vinhos incríveis. E o ambiente lá, o ambiente que eu falo é os vinhedos mesmo. Procurem provar, porque tem vinhos muito legais e ainda preços... ainda não foi... Não tá hypado, né? Já tá ficando caro. Mas tá coloque no caro, Google, né, Priorato Vinhedos, Vineyards. Para você ver os conheço. vinhedos. Tem os solos de uma espécie de ardósia, licorella, e tem vinhos antigos, muito antigos. Tem vinhos com inclinação dramática, espetacular, enfim. E tem um mosteiro maravilhoso lá que eu visitei, enfim, vale a pena para os profissionais. E eu já entrevistei mais de um enólogo perguntando, se você não, a pergunta clássica, né? Se você não fizesse vinho aqui na sua região, na Toscana ou no Douro, você faria onde? Vários respondem Priorato. Olha que legal, que demais. Você falou aí da Toscana, dessa combinação de comida, do ambiente, o vinho e tudo mais. Qual é a sua harmonização favorita de vinho e comida? Olha, hoje, já de uns anos para cá, na minha casa é um clássico, todo ano no Réveillon, e não só no Réveillon, com as anos especiais, eu faço blini com creme azedo e ovas tipo caviar. O que é um blini, gente? Desculpa Com a minha champanhe, ignorância. com champanhe. Ai, ovas com champanhe. Champanhe, preferência envelhecido, Tá. que combina melhor, não só porque eu gosto mais, mas porque combina melhor com caviar. Caviar que não tem que ser verdadeiro, pode ser ovas tipo caviar. Caviar verdadeiro é uma latinha $1.000. As ovas é $10. Então, eu compro quando eu viajo ovas de vários tipos, salmão e outras. E o blini é um bolinho, que é um pãozinho que você faz com massa, fermento e tal. E frita esse bolinho, um bolinho russo, chamado blini. Você faz um creme azedo, que é iogurte. Essa receita eu já publiquei muitas vezes. Iogurte natural com claras em neve, limão, e bota em cima do bolinho, bota o caviar, gotinhas de limão e toma com o champanhe. Champanhe e caviar, irmão. O bolinho em si não tem lá muito gosto. Não tem gosto de nada, mas é fofinho. Ele é fofinho. Olha! Minha filha adora comer o bolinho saindo do fogo. Assim, frito, né? Na manteiga ela já vai... Olha isso! Sem nada. E olha, uma harmonização que também adoro, não é a do momento, mas que para mim é um dos casamentos mais perfeitos Sauternes com Gorgonzola Dolce. Amo! Gorgonzola Dolce, que é cremoso, mais suave, com Sauternes lindo. E o Gorgonzola Dolce não é doce, tá? Não, é só suave. E é delicioso. Eu também gosto muito dessas harmonizações por contraste. Adoro, adoro. Eu gosto até com Porto. Qualquer coisa doce ali com Gorgonzola, Porto com queijo da Serra da Estrela. Nossa, e você sabe que é uma coisa que eu costumo surpreender os meus convidados, você que está em casa e quer surpreender. Uma coisa legal que o pessoal não costuma fazer, né? Na França é muito comum, depois da refeição, a gente comer queijos. Dica simples e barata. Eu tenho sempre em casa, nesse momento tenho, um pedaço de gorgonzola no freezer. A hora que eu quiser, eu pego esse pedaço, quebro um pedaço dele, eu boto inteiro no micro-ondas. Alguns segundos, ele dá aquela meia derretida, Porto. Você pega um Porto que pode estar aberto, derrama um pouquinho do Porto no queijo, no gorgonzola semi-derretido, e acompanha com o resto do Porto. Ou come de colher o queijo. É lindo, que delícia. Barato, simples. E ele pode ficar no freezer, então? Pode. Se você for derreter, pode. Ele não vai ficar com aquela consistência durinha, mas tanto... Bom, gostei dessa dica. Porque gorgonzola também não é um negócio baratinho, né? Então, às vezes você compra, não é todo mundo que come, fica sobrando aquele pedaço, você fala, o que eu faço com isso? E o bom é ter disposição, tá sempre ali. Claro. Ótimo, adorei. Você já deve ter tomado vinho Você falou de alguns enólogos, falou de entrevistas que você teve a oportunidade de fazer com seus ídolos. Agora, não precisa ser uma pessoa viva, pode ser uma pessoa que já morreu ou uma pessoa que é impossível, não sei.
Com quem que você gostaria de dividir uma garrafa, bater papo e conversar? Pode viajar aí na imaginação. Não sei, tanta gente, tantos vultos históricos que eu gosto de história, gosto de música, eu gosto de todo mundo. Não sei, Napoleão Bonaparte, tomar um chambertin com ele. Nossa! Eu vi o filme agora há pouco tempo, né? Então tá fresco na memória. Ele também eu queria. Não sei se eu gastaria se eu tivesse uma ficha só. É verdade. Talvez eu não gastasse, mas ia ser... Imagina, incrível. Tomar um Riesling com Beethoven, já pensou? Já me falaram Riesling com Beethoven aqui nessa... É mesmo? É mesmo? Nesse programa. Não estava sabendo, hein? Já falaram 2 vezes Jesus Cristo. Eu fiquei... Jesus Cristo? Ele mesmo fazia vinho? Nem precisa trazer o vinho, né? É só Nem trazer precisa. a água. É só trazer a trouxe água. aqui um negócio. Vamos lá, vamos trocar isso aqui. É uma boa, Napoleão. Gostei. Agora você pode contar uma situação curiosa, engraçada ou muito maluca que você já viveu nesses anos todos aí envolvendo vinho? Muitas, viu? Questão de eu lembrar. De vez em quando eu lembro, eu pego o celular e às vezes gravo. Tem alguma que te vem aí Olha, já vi muita roubada em aeroporto, degustação roubada, de coisas erradas, ir para o aeroporto errado, ir para o lugar errado, estar com a pessoa errada, ou abrir vinho ruim, tá estragado. O problema é você abrir vinho ruim na frente do enólogo ou do dono da vinícola, que aí a pessoa fica assim para você e você... Acontece. Não, eu já fiz visitas, eu sou sincero, visitas onde os vinhos estavam todos ruins e me perguntarem, eu tentar sair pela tangente sem dizer, elogiar, mas também e pressionar e dizer, olha, infelizmente a sua vinícola está inteira com uma infecção de Brett, você tem que mudar de endereço. Continuar aqui não é uma opção. Não. O que não falta na sua adega, além dos seus champanhes antigos? Tem que ter o vinho para minha sogra, tem que ter moscatel, que ela adora. O vinho da sogra é um moscatel? É um moscatel. E eu acredito no vinho ideal para cada pessoa. Então, eu vou almoçar com um amigo X que gosta de vinho desse tipo, eu já levo, que eu acho legal abrir. Eu fico feliz de abrir o vinho que a pessoa vai gostar, entendeu? Com certeza. Eu gosto também de chegar, deixar umas coisas diferentonas em casa. Vou receber um amigo que gosta de Estados Unidos. Aí você fala, esse aqui... Acho que... Não falta Riesling também na minha adega. Adoro Riesling alemão. Alô, Elaine. A gente vai mandar um Riesling dessa nova importação aí. Cave Prime tá trazendo Rieslings incríveis. Bom, eles traziam Baron K, traziam coisas incríveis. Mas agora tá uma leva diferente também. Acabou de chegar o novo carregamento. Aí eu posso levar em mãos, tá? Pro Rio de Janeiro, Elaine. Olha, Riesling com sushi, sashimi. Adoro. Adoro Jerez. Também com sushi, sashimi, mas Jerez pode ser também com curry indiano. Também acho maravilhoso. Eu gosto de Riesling com gosto muito de Jerez, Até com eu não tenho muito Jerez porque não tenho tanto acesso, mas quando eu viajo e acho alguma coisa que me interessa... Belecave, aí, ó, Sim. falando... Não, eles têm coisa boa, a Zahil tem coisa boa. Tem mesmo. O Bernardo é louco por Jerez, né? Sim. Que vinho tá na sua lista de desejos? Você falou vários vinhos icônicos aí que você já teve a oportunidade de provar, mas o que você ainda não provou? Já provei muita coisa, viu? Falta no meu currículo o Cheval Blanc... Não, Cheval Blanc já provei. Não, Cheval Blanc 47, que eu ia falar. Tô misturando os vinhos aqui. O Cheval 47 ainda não passou. Passou perto, mas não passou. Olha aí, a gente pode ir lá visitar o Pierre Lurton e falar... Olha, você sabe que eu tinha uma historinha para vocês. Eu tava com o Pierre Lurton no Cheval Blanc ano passado, há pouco tempo. E ele é um gentleman, um cara simpático, gentleman. Ele é tudo de bom. Simples. Sim. E aí me convidou para jantar. E, Marcelo, me deu a chave. Cave do Cheval Blanc, escolhe. Aí eu falei, bom, vamos lá comigo, é muita responsabilidade. É muita, né? Vai. Eu falei, olha, não vou... Óbvio que ele vai deixar no fim das contas, mas não vou pegar o 47 porque eu sei que tem 10 garrafas aqui só, não vai rolar. Eu peguei uma safra que eu já conhecia, eu já tinha dado 100 pontos nessa safra, que foi 98. Tá. Não é tão rara, não é tão velha e eu sei que eu amo. E provei de novo e para mim seria 100 pontos de novo. Ele ainda estava maravilhoso. Ainda tem. É um ano que eu gosto muito de Bordeaux. Para margem direita, 98 para mim. Ainda dá para 98 a gente... o que eu tenho na minha adega esperando, eu tenho alguns margem direita. Adoro Pomerol. Pomerol 98. Eu tenho alguns 2, 3, 4 lá que eu
estou guardando para aquela ocasião. Pedrozinhos. Gente, quando eu falo guardando, não é me privando de beber. É porque eu abro outros, a pessoa cai em cima. Mas tem que abrir, tem que... Desarrolha. O pessoal tem... Eu não deixo de beber nenhum vinho bom quando eu quero. Eu só guardo o vinho para o momento ideal e abro o outro tão bom quanto, mas que esteja mais adequado, mais pronto. E o momento ideal dele, né? Porque esses vinhos, eles demoravam muito tempo para ficar prontos, para estarem num ponto bem palatável, macio. Eu até postei uma frase essa semana, o vinho de guarda ideal é o vinho já guardado. Porque tudo bem, você não vai guardar 30 anos, mas compra um vinho que já tenha 30 anos, né? Mas compra num lugar seguro, tá, gente? Sim. Porque nada de contrabando, cuidado. Não só contrabando, como também a forma como aquele vinho foi armazenado vai dizer muita coisa. Vide o seu amigo que vocês abriram 2 vinhos, né, 2 garrafas do leilão, uma estava vinagre, a outra estava impecável. Será que esses 2 estavam armazenados no mesmo lugar? Não sabemos. Pois é. Enfim. Marcelão, que vinho é servido no céu? Olha, eu falei, o vinho adequado para cada pessoa que chega no céu. Você acha que é assim? São Pedro olha e fala, Copelo está chegando, eu vou pegar um champanhe aqui 85. Mas se é o paraíso, tem que ser. Tem que ser recebido com o seu vinho. Claro. Pô, tá muito... Tá se esquivando muito, tá sabonetando. Agora você não vai sabonetar. Champanhe. Alegria. Champanhe, eu acho. Imagina, vamos brindar, né? Você tá no céu, brindar que você morreu. Que coisa fúnebre, que horror. Bom, se você acredita, você tá pensando em céu, você tá pensando em vida após a morte. Então você não morreu, você tá em outra vida. Tá bom. Vamos consertar. Agora, eu não tenho absoluta certeza se eu vou pro céu. Que vinho é servido no inferno? Outro dia eu ouvi uma frase... não brigo com ninguém, nem com o diabo, porque vai que, né? Eu também não quero mais. Até porque eu acho que deve ter bastante gente que eu conheço lá. Pra mim, no inferno. Se for penitência, é vinho com defeito. Tá. Que muito defeito? Brete. Brete até um certo ponto é tolerável, pode até acrescentar, mas um brete extremo, acidez volátil, essas coisas muito que tornam álcool, vinho... aquele álcool desequilibrado. Eu falo defeito mesmo, mas o álcool desequilibrado também não é legal. Legal. E eu, por exemplo, voltando algumas perguntas atrás, quando eu escolho um vinho para beber, eu uso também meu computador, uma planilha, e muitas vezes eu olho a coluna do álcool, para pegar o menos alcoólico. Por isso que muitas vezes eu vou no Riesling. O Riesling tem alemão. também. Apesar 11 graus de álcool, você já tem um vinho com tudo, não precisa de mais nada. Um vinho equilibrado, às vezes ele tem, principalmente agora, as safras que estão saindo novas com essa questão do aquecimento global, a gente tem visto uns álcools. Tem. Né? Esses dias tomei eu tava fazendo French Wine Schooler e, cara, que eu... não vou lembrar, talvez um Rhône, pode ser. Que é uma região que o álcool pode... Que o álcool tinha 15,5. Você não sentia? Quando o professor no sul, falou... ainda, Rhône Sul, Châteauneuf, alguns vão... 15,5, você fala, nossa, que vai ser um vinho do Porto na boca, né? Que você sente aquele calor. Abrindo aí meu gosto pessoal... É importante, eu não misturo gosto pessoal com trabalho. Eu avalio todos os vinhos, todos os níveis de preço, qualidade, estilo, dou minha nota, posso pontuar alto um vinho que eu não beberia, mas que eu reconheço que tem qualidades dentro do estilo e que vai agradar muita gente. Isso é importante. Mas aí dentro do meu gosto... É importante, porque senão eu vou ficando cheio de idiosincrasia e mania e vou prejudicar os outros. É isso. O gosto, ele não tem a ver. Às vezes a gente fala isso e as pessoas não entendem bem. Aquela frase que para mim é um mito, e desculpa te interromper, Nada. Que é o vinho bom é o vinho que você gosta. Não, às vezes você gosta de um vinho que tecnicamente não é bom. Existem questões técnicas, quesitos técnicos para você avaliar o vinho. Pode ser que o Brett mesmo. Eu sou uma pessoa que não sou muito tolerante. Não é uma coisa que me agrada. Eu estou falando do meu gosto pessoal. Mas eu concordo com você que aquele vinho não necessariamente está defeituoso porque ele tem um toque sutil de Brett. Então, tudo isso a gente tem que ponderar quando vai ser jurado, né? Principalmente você que é jurado. Você tem que tentar entender o vinho. Sim. Mesmo as cegas. Então. E avaliar. Sim. Às vezes, aquele vinho o Marcelo não gostaria, mas ele é um vinho 97 pontos. Mas falando de frases... Aliás, um livro os quais eu tenho na fila é um livro de frases. E eu tenho lá 400 frases já prontas para esse livro. Não tive tempo de fazer o arremate final. Mas uma frase que eu postei há pouco tempo e que faz sucesso é:
Vinho bom é aquele que você gosta, até tomar um melhor. Aí você já não gosta mais daquele e gosta do outro. É verdade, a gente vai se superando. Isso é Sim. ruim, né? Porque aí a gente vai aumentando a régua, aí às vezes Não você tem fala, caminho sem volta. é um caminho sem volta. Aí você fala, nossa, esse vinho provei, tava tão bom. Não tá tudo isso, mas não sei se fui eu, o vinho, como é que foi? Eu já gostei de muita coisa sinistra que hoje em dia eu não beberia. É? Eu já comecei tomando vinho em caneca, então... Mas eu também. Mas eu não acho que o vinho, ele... É claro, se a gente está fazendo uma degustação técnica, você precisa de uma taça, é adequado. Eu odeio taça ISO, mas às vezes Também a gente não... pega ISO Sim, enfim, sim. várias. Mas tô com Cheval Blanc 47 e vou viajar, tá aberto. Eu não vou acabar de tomar só porque eu tô em algum lugar e que só tem copinho plástico. Vai no gargalo, vai no copinho. É o Sideways, né? Ele termina o filme tomando o Obrion 61. Eu não lembro. Era um vinho muito especial. Ele tomou no copo de isopor, né? De plástico, num fast food. É isso, tá tudo bem, né? Acho que era Cheval Blanc, porque era Merlot. Enfim. Ia falar do meu gosto pessoal. O que eu bebo? Muito branco, Jerez, champanhe, Riesling alemão, Tudo. Borgonha, claro, quando dá para comprar. E o que eu não bebo? O que eu menos bebo em casa, relaxando, é um vinho tinto, jovem, encorpado. Por quê? Porque é quase só isso que eu bebo trabalhando. Então cansa. Porque o gosto do brasileiro está bem direcionado a isso. Eu sento e provo 100 vinhos num concurso, 120, mais que isso é raro, mas 50, 70 é normal. E a maioria quase sempre é tinto, porque o mercado é tinto. Então, o que eu tenho para provar são tintos. Aí cansa. Na hora do relax, não quero tanino. Se for tinto, tem que ser um Pinot da Borgonha com alguma umidade ou um Bordeaux bem mais velho, para não ter tanto tanino, ser um vinho complexo, mais macio. Boa. Então, não busco vinhos com 15 graus de álcool e nem taninosos na juventude. Tá certo. Você, como educador, a gente tem bastante seguidor aí, pessoal que acompanha, que está começando. Que dica você daria para esse pessoal que está começando no mundo dos vinhos? Olha, como consumidor, prove. Se você tiver vontade de estudar, estude. Se não tiver vontade de estudar, continue provando sem culpa de não saber. Muitas vezes, quando eu estou num grupo de amigos ou qualquer coisa e alguém fala, ele trabalha com vinho. Você trabalha com vinho? Eu adoro, mas não entendo nada. Todo mundo fala isso. Esse mais não entendo nada é tipo, desculpe, não bate em mim. Então, não tenha medo de não saber nada. Você não tem que saber alguma coisa para apreciar vinho. Aprecie. A única sugestão que eu dou é tente provar mais vinhos, abrir o teu leque. Aos pouquinhos, provando coisas diferentes. Se possível, provando mais de um vinho por vez para comparar. Comparação é fundamental. E, se possível, com mais gente que goste de falar sobre o vinho, que você aprende. Tá? E para quem está se profissionalizando, façam os cursos do mercado todos, se possível, que tem cursos maravilhosos. A gente citou vários aqui maravilhosos. E simplicidade e humildade, viu? Simplicidade e humildade. E resiliência. O Brasil não é para principiantes. em nenhum aspecto, né, Marcelo? Afinco, persistência. Ô, Jesus! Nível eu tenho até uma figurinha. Nível de dificuldade, Brasil. Porque tem o básico, o intermediário, hard, e aí tem o nível Brasil. Não dá. Olha, o papo foi uma delícia, mas a gente já tá indo pro final. E agora você não vai poder mais sabonetar, porque você já sabonetou demais, né, gente? Eu tô muito boazinha. Eu sou sincero, não sai da pergunta, não. Eu respondo... O que você gosta? Gosto disso. Falou tudo. Porque é verdade. Ou você é um cara muito fácil, que gosta de tudo. Sai do muro, hein? Agora é bate-bola, tem que ser o que vier na sua cabeça, tá? Não tem resposta certa aqui. Um vinho para levar num restaurante que você não sabe o que vai comer. Leva um tinto leve, o Pinot Noir, por exemplo. Porque ele vai pouco com tudo. Ele está no meio do caminho. Tá bom, um coringa ali, mais ou menos. Um vinho para você curtir a fossa. É aquele vinho que ele, por si só, sozinho, vai te fazer companhia, te dar um abraço. O melhor vinho da sua adega, porque a fossa vai virar alegria. Você não acha que o vinho vai ficar amargo? Se o vinho for bom de verdade, muda o meu humor.
Muda o meu humor. Ninguém resiste a um Cheval Blanc 47. Pois é. Às vezes já aconteceu comigo. Eu não tá no melhor do meu humor, tomo um vinho e lembro como a vida é linda. Lembro por que eu comecei a trabalhar com vinho. Lembro como o ser humano produz coisas tão especiais. O vinho traz um monte de coisa. Olha Lembro como aquela poético. região, que talvez eu já tenha visitado, me traz boas memórias. Então o vinho pode virar o jogo. Um bom vinho pode virar o jogo. Aí, mais uma frase. Um bom vinho pode virar o jogo. Um vinho para levar numa festa que tem desde a tia Lurdinha, que não toma vinho, até o enochato, que ainda tá lá buscando. Leve um belíssimo Cabernet Sauvignon na Califórnia. Porque é fácil de beber, mas tem complexidade. Ou então leva um belíssimo Chardonnay barricado. O entendedor vai pegar a parte do belíssimo e o iniciante vai ficar com a parte do Chardonnay barricado, que é fácil de beber também. Muito bom. Hoje eu quebrei um Cabernet na minha sala. Ai. Triste. Aí era americano, por isso que eu lembrei do Moldávia. Um vinho que é a cara do Brasil. Espumante brasileiro, acho que essa aí é fácil. E pena que as pessoas ainda têm preconceito, né, Marcelo? Cada vez menos. Que bom. Eu acho que caiu muito desde que eu comecei a trabalhar com vinho. A primeira coluna que eu fiz na Gazeta Mercantil sobre vinho brasileiro foi difícil emplacar. É? Sim. E tinha 5, 10 vinhos no máximo, porque era o que tinha de bebível na época. Eu fazia uma por ano. Aí no segundo ano, os 5 vinhos viraram 10, depois 20, depois eu comecei a provar 300 vinhos brasileiros. Hoje eu tenho um concurso que prova 1.500 vinhos brasileiros. Olha, tem coisa muito legal Sim, vindo aí, né? foi exponencial a melhora brasileira. Eu gosto também. Um vinho que todo mundo tem que provar. Um vinho de guarda, numa boa safra, no apogeu. Que difícil. Não. É o toba da mosca esse. Não. Você pode, para começar, tem você pode achar um belíssimo Taná uruguaio de um bom produtor que não tem que ser caro. Rio Colorado, esqueci o produtor agora. Tá bom. Que não é muito caro, chega a um apogeu. Você pode pegar um belíssimo vinho brasileiro. Entendi. Que chega ao seu apogeu. Não tem que ser o Latour icônico, mas um vinho que tem potencial de guarda, de uma boa safra e com a idade legal para ele, seja 10 anos ou 20 anos. Menos de 10 não vai cumprir o que eu quero propor aqui, entendeu? Não vou fazer essa pergunta. Era Bordeaux ou Borgonha? Já sei que é Borgonha. Adoro Bordeaux, tá? Mas Bordeaux de certa idade. Passo Borgonha? Não. Borgonha é Borgonha. O Borgonha é tão ingrato porque é caro, é difícil achar. A chance de dar errado é enorme, mesmo um produtor bom, porque a safra tem que ser boa, tem uma conjunção astral para você conseguir o Borgonha. Aí quando você consegue... Agora, os anjos cantam. Para cada 10 Borgonhas errados, você tomou 10 Bordeaux bons, porque é muito mais fácil comprar o Bordeaux, acertar no Bordeaux. É mais fácil, sim, de fato. Então, apesar que tem muita coisa safada por aí. Brunello ou Barolo? Barolo. Tem muito Brunello, mais ou menos, mas quando a gente pega um Barolo Brunellão, também, né? Eu sou muito apaixonada por Os dois, né? Tem muito Barolo Tabajara, o Brunello Tabajara, mas os bons são bons, dos dois. O estilo muda muito, né? Mas em termos de estilo, eu ficaria com Barolo. Eu ia perguntar Riesling ou Chardonnay, mas acho que também não precisa, Olha, né? Chardonnay da Borgonha com dinheiro, sim. Se não, Riesling. Passo Riesling? Se eu puder comprar um Leroy, Leflaive bom, é Borgonha. Mas se eu tiver com menos de R$1.000 na mão, é Riesling. Boa. Agora, completa as frases com uma palavra. Tá. É bem difícil, hein? Vinho combina com... Comigo. Comigo. Vinho não combina com... Tristeza. Não combina mesmo. Vinho, para mim, é sinônimo de... Companhia. Ele é uma companhia mesmo. Sim. Gostei. Agora não precisa ser em uma palavra. Qual é o legado que o Marcelo Copelo quer deixar? E já está deixando. Olha, eu queria deixar a minha visão do vinho. Primeiro, quando eu li aquele livro, e pensei, nossa, vinho é muito mais do que eu imaginava. Então, é compartilhar isso e que as pessoas descubram também o vinho, como eu descobri. E que essa visão seja positiva. Já tem muita coisa ruim no mundo aí. Uma visão positiva de saúde, de alegria, de convívio. É isso que eu quero deixar. Verdade. Nós acabamos! Eu nem vi o tempo passar. Marcelo, super obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua acessibilidade.
Foi um papo delicioso, eu tenho certeza que você aí gostou. E agora é o seu momento de deixar um recado, de mandar beijos e abraços. É o seu momento. Falar dos projetos, o que tá vindo. Pois é, primeiramente me sigam, mantenham contato comigo. Instagram, Marcelo Copelo é meu nome, Marcelo com um L, Copelo com 2 L. Tá na legenda. Tá na legenda. E depois, assim, eu tô fazendo tanta coisa. Quando me perguntam, eu abro uma planilha para lembrar de tudo. É sério. Eu estou fechando uma revista nova agora, o Wine Report, mais alguns dias está circulando. E o Wine Food Festival, semana que vem, começa no Rio. Se você está vendo, esse programa vai ao ar dia 5, então vai estar acontecendo... Isso, Rio Wine Food Festival em breve, no Rio de Janeiro. Vou ter eventos pelo Brasil inteiro esse ano, São Paulo Wine Fest, Spring Wine em setembro, na primavera no Rio. Estou lançando um guia de vinho de Setúbal em breve. Ai, que delícia. Depois vai ter um do Tejo também. E outros guias sairão. Tem uma série para sair aí. O que mais? Tem minha coluna na Veja Rio. Você me acompanha na Veja Rio toda semana. Na Veja São Paulo toda semana. Toda semana na Rádio CBN também. Entrevistas também. Então é fácil estar comigo, tá? Ele é acessível, ele é simples. Olha só. E tá aí, né? Opa. Manja muito. Marcelo, super obrigada. Obrigado. Saúde. Saúde a nossa, a vocês também.